Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos chegando ao fim do trimestre. Estudamos essa semana a lição 12, falta mais uma então, na semana que vem, para nós concluirmos aí o trimestre. Você já fez a sua assinatura, já providenciou a lição para o próximo trimestre. Temos a lição de jovens, que vai tratar sobre identidade adventista cristã, uma lição muito boa, essencial para o nosso tempo, em que nós vemos aí tantos ataques à nossa identidade, pessoas permitindo que sua identidade seja diluída no mar da cultura. Uma lição muito boa, vale a pena você estudar também a lição dos jovens. Neste trimestre que está acabando, estudamos o livro, fantástico livro bíblico de Levítico, e na lição de adultos estivemos estudando, ainda estamos estudando, a carta de Paulo aos Efésios. O tema desta semana, lição 12, chamado para permanecer firme. E o verso para memorizar desta semana é: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam a armadura de Deus. Ou seja, a lição fala de batalha. Estamos numa batalha. Há pessoas que vivem despreocupadamente como se estivéssemos numa colônia de férias, mas na verdade estamos no campo de batalha. E um soldado, quando está em plena batalha, ele não descansa, ele não baixa a guarda, ele permanece sempre ali atento, preparado para qualquer momento enfrentar aí uma batalha, uma luta. E quando falo em batalha espiritual ou grande conflito, eu me lembro de pelo menos duas situações, entre muitas outras, em que eu percebi claramente que o conflito espiritual é real. Eu vou te contar duas histórias brevemente aqui. Uma antes de eu ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estava indo em processo, conhecendo a mensagem adventista bíblica, recebendo estudos bíblicos. E a outra história, já depois de batizado, casado e tendo já alguma vivência, né, no adventismo, na vida cristã. A primeira história foi o seguinte: eu estava estudando a Bíblia e entendi que deveria abandonar muitas práticas do passado, coisas que eu comia, coisas a que eu assistia, lia, hábitos e passatempos e assim por diante. Assim o Evangelho vai nos transformando, né? Quando a gente conhece Jesus, conhece a palavra de Deus, vai percebendo que tem coisas que precisamos abandonar e outras que precisamos praticar com a ajuda de Deus. E uma dessas era o cinema. Eu assistia a filmes seculares, produções que certamente não edificam e que, como cristão, eu entendi que não deveriam mais fazer parte das minhas escolhas. E o último filme que eu decidi assistir no cinema foi, veja só, Ghost, Do Outro Lado da Vida. Que escolha infeliz foi a minha, né? Eu ia com os amigos, praticamente era o nosso programa de domingo. A gente ia à missa, católicos, como éramos, né? Íamos à missa das 7 da noite e às 20 horas íamos para o cinema para assistir a algum filme. E geralmente sem muito critério, né? Porque assistíamos o que estava em cartaz. Naquela noite estava passando Ghost. Assisti, vi que realmente aquilo era tudo falso, né? Porque eu já havia estudado a Bíblia, já sabia o que acontece com as pessoas quando morrem, o estado do ser humano na morte, né? De inconsciência, aguardando aí inconscientemente pela ressurreição por ocasião da volta de Jesus, se a pessoa morreu em Cristo. E, enfim, vi que aquele filme era todo baseado, fundamentado na teologia, na doutrina espírita, não bíblica, totalmente antibíblico. Mas como são os filmes, né, eles são produzidos para mexer com nossos sentimentos e as pessoas saem dali emocionadas e impressionadas. Era tarde já da noite, acho que já era por volta de 11 da noite, eu me lembro bem que era inverno, Criciúma faz muito frio no inverno, estávamos ali com alguns amigos, né, à saída do cinema, e uma das nossas amigas, uma amiga do grupo de jovens católicos, do qual eu fazia parte, precisava ir para casa por um caminho mais deserto, ninguém iria para aquela direção e eu me dispus a levá-la até em casa, até a casa dela. Enquanto caminhávamos pelas ruas praticamente desertas, muito frio, ela me contou o que estava acontecendo com o pai dela em casa. O pai estava incorporando, na concepção dela, da família, incorporando o espírito, né, o suposto espírito da avó que havia falecido, falava com a voz dela, revelava coisas que, teoricamente, só ela e a avó sabiam, coisas particulares, e a família estava muito impressionada com isso,
querendo inclusive deixar, talvez até a igreja que frequentavam para passar a frequentar um centro espírita, alguma coisa assim, em busca de respostas. E eu pensei, eu já tenho as respostas, eu sei o que é isso, eu já estudei a Bíblia. Agora, devo dizer para ela que, na verdade, é Satanás querendo enganar a família, fazendo parecer que é a avó morta, falecida, que está tentando se comunicar com eles. Relutei por um tempo, mas decidi contar a verdade para ela. Eu disse, então, que eu já estava estudando a Bíblia há algum tempo e falei do que eu estava aprendendo na Bíblia sobre esse assunto. E, à medida que eu falava, dando praticamente um estudo bíblico ali durante a nossa caminhada, eu senti uma mão forte, pesada, me pressionando o peito, e eu nunca tinha passado por uma experiência como essa. Eu senti uma atmosfera pesada em volta de mim, essa mão me pressionando, de modo que eu não conseguia mais respirar, não conseguia mais falar nada. Eu estava com um blazer de lã pesado, estava suando frio por baixo, e a minha amiga percebeu que eu estava incomodado, pálido, e perguntou se eu estava bem, eu não conseguia responder. Quando chegamos em frente à casa dela, me convidou para entrar, para tomar um copo d'água, para me refazer, e eu senti um medo apavorante de alguma coisa que ali naquela casa pudesse me destruir. Eu me despedi dela, disse que eu não queria entrar, que eu precisava ir para casa, e voltei para casa apavorado, sentindo um pavor que eu nunca tinha experimentado. Quando cheguei em casa, primeiramente eu me condenei, né, por ter escolhido ter o meu quarto no porão, né? A nossa casa tinha 2 pavimentos, era um sobrado, e eu preferi ter o quarto no porão. Eu tinha que descer então uma escada, era tudo escuro, e eu estava realmente apavorado. Eu era jovem, tinha lá meus 18 anos, nunca tinha, naquele momento eu estava forte, saudável, nunca tinha tido problemas respiratórios, não tinha fobias nenhuma, nenhum medo, enfim, mas naquela noite eu senti um medo inexplicável e uma presença realmente muito apavorante na minha vida. Eu caí de joelhos no quarto. Eu estava relutando ali, eu já conhecia boa parte da mensagem bíblica adventista, faltava apenas dar o passo para o batismo. E naquela noite eu tentei pregar para alguém, sendo que eu mesmo não vivia ainda aquilo que eu já conhecia na palavra de Deus. Eu me ajoelhei, pedi perdão a Deus por estar sendo um hipócrita, por não viver o que eu estava pregando, e agradeci, porque eu entendi que Deus havia me protegido, me preservado a vida. E eu percebi como nunca, como nós somos frágeis, como os seres humanos são fracos diante das forças das trevas, das hostes espirituais, como Paulo descreve aqui em Efésios, né? Como nós somos tão fraquinhos e como dependemos tanto de Deus. Mas com Deus, nós somos mais que vencedores, como diz a palavra. Naquele dia, naquela noite, eu percebi que o grande conflito é real. A outra ocasião, muitos anos depois, né? Já adventista e, certa ocasião, dando estudos bíblicos com a minha esposa para uma família em um bairro em Tatuí. A pessoa que estava recebendo estudos convidou uma outra, uma vizinha, que era frequentadora de um centro espírita, e acreditava em ocultismo e fazia lá seus trabalhos e etc. Ela aceitou o convite e foi ali estudar a Bíblia conosco. À medida que eu ensinava, que eu lia a Bíblia e explicava para aquelas pessoas, eu percebi que aquela mulher começou a me encarar de um jeito estranho. E já entendi na hora o que estava acontecendo, né? E aí a minha esposa também percebeu, começou a orar em silêncio, e eu pedia, sempre peço que as pessoas leiam as passagens bíblicas durante o estudo. Pedi para a pessoa interessada, com quem estávamos estudando a Bíblia, lesse algumas passagens, minha esposa lia algumas, eu lia algumas, então eu pedi para essa amiga da nossa interessada, da nossa estudante ali, para que ela lesse um texto bíblico. E ela simplesmente não conseguia ler o texto como está escrito na Bíblia. Quando aparecia a palavra homens ou pessoas, ela lia espíritos. Ou seja, ela distorcia deliberadamente o texto bíblico. E eu repetia, você não leu corretamente, pode repetir, lê de novo. E ela lia espírito em lugar de pessoa, distorcendo o texto. Nós oramos intensamente ali, graças a Deus não houve nenhuma manifestação mais estranha do que aquilo, né? Mas ela realmente permaneceu de um jeito muito estranho, muito esquisito, durante todo o estudo bíblico, certamente contida pelos anjos de Deus, para que não prejudicasse aquele estudo. E mais uma vez eu pude perceber, entre outras tantas situações que já experimentamos durante a nossa trajetória cristã, mais uma vez eu pude perceber que o conflito é real, que se nós pudéssemos realmente abrir as cortinas, né, da realidade que nos rodeia, perceberíamos uma batalha intensa pela nossa atenção, pela nossa mente, pelo nosso coração,
influência sobre parlamentos e políticos, e como é que eu posso afirmar isso com tanta categoria? Veja, se você estuda Daniel, você percebe que havia ali disputas, né, entre anjos para definir os rumos das nações. Na Pérsia, por exemplo, aparece ali o príncipe, né, que é um anjo, na verdade. O próprio Miguel, Jesus Cristo, se envolve no momento daquele da batalha ali para preservar os interesses do povo de Deus. E hoje não é diferente. Se nós pudéssemos ver realmente, né, o que acontece nos bastidores da história, nós perceberíamos uma intensa luta espiritual, especialmente para tentar influenciar os seres humanos. O tempo todo a nossa vida está em jogo. E por isso o tempo todo precisamos estar em comunhão com Deus. Se nós estivermos unidos a Cristo, intimamente, em comunhão com Ele, com a palavra de Deus, permeando nossos pensamentos, em contato diário com a palavra de Deus, em oração, nós seremos mais do que vencedores. Os anjos mal se afastam. Agora, se nós brincarmos, né, de salvação, se nós ousarmos caminhar longe de Deus, realmente estaremos à mercê de forças que nós mal compreendemos. Eu vou ler aqui para você o texto desta semana na Bíblia. Convido você também a abrir em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. A lição focaliza justamente isso, né? A armadura que temos que vestir para resistir nesse grande conflito. Obviamente que essa armadura é uma metáfora, né, que Paulo faz, é mais uma das metáforas geniais inspiradas do apóstolo Paulo. Ele agora aqui extrai lições do mundo militar, né, para ilustrar o grande conflito. Ele que já também usou ilustrações do mundo esportivo, né, ele fala do atleta, que tudo que se contém, que treina, que se prepara para ser um vencedor. O cristão também é um atleta, e aqui ele mostra o cristão como um soldado. E um soldado não vai para a guerra desarmado. Ele precisa usar pelo menos uma armadura, uma espada, um escudo, né, como era naquele tempo. E aqui Paulo faz então suas comparações interessantes. Começando no verso 10, lemos assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, não vá para a batalha contando apenas com a sua força, com a sua inteligência, com as suas capacidades. Perto de um anjo, nós não somos nada, nós somos muito fracos, ainda mais como seres humanos caídos. Não somos mais nenhuma pálida lembrança do que foram os primeiros seres humanos aqui na Terra, Adão e Eva e seus descendentes, né? Especialmente Adão e Eva antes do pecado. Então, não ousemos pensar que nós podemos vencer por nós mesmos. Satanás e seus anjos têm milhares de anos de história, de conhecimento, de estratégias. Então, lembre-se disso. Nós só podemos ser fortalecidos e vencedores na força do poder que vem do Senhor, que vem de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Aí sim, que armadura é essa? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É Paulo abrindo a cortina, mostrando os bastidores e dizendo: a nossa luta não é contra seres humanos simplesmente, contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra seres poderosos nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. E aí ele começa agora a descrever essa armadura. Veja que interessante aqui, né? Portanto, verso 14, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Cingir-se é colocar um cinto. O cinto ele unia, né, as partes da vestimenta, é a parte central aqui, né? Então dá essa unidade aos elementos que compõem a armadura. Então, cingindo-se com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Sem a Bíblia, sem Jesus, não há armadura, simplesmente. As partes não se conectam. Então, olha, o Paulo começa mencionando o papel fundamental da verdade nessa batalha espiritual. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa viver à luz da verdade de Deus, e não das ideologias humanas, das filosofias humanas, das falsas doutrinas e dogmas. Com a verdade, vestindo a couraça da justiça. A couraça era a proteção que se colocava aqui sobre os órgãos vitais, né? Coração, aqui o ventre, a couraça da justiça. Quem é a justiça? É Jesus também. Então, aquele que nos defende, a nossa couraça é Jesus. Sem Jesus, nós somos frágeis, não somos nada. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz.
Então, o sapato de um soldado era muito importante para dar estabilidade, firmeza, para que ele possa correr, caminhar, permanecer ali firme. Então, a base de um cristão no grande conflito é o evangelho. Precisamos ter essa certeza de que estamos salvos por Cristo, ele que é o evangelho, ele que é a boa nova. Precisamos ter essa firmeza, essa certeza, essa convicção da salvação que nos vem pelo evangelho. Os sapatos, a estabilidade, a base da nossa vida é realmente o evangelho, a boa nova, a salvação, a graça de Deus. Segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Escudo. O escudo era essencial numa batalha, porque você tem a arma de ataque e a arma de defesa. O escudo ele defendia contra as flechas, contra os dardos, contra coisas que eram lançadas ali contra o exército, contra os soldados. Então, o escudo que defendia contra os dardos, as flechas, é o quê? É a fé. Fé é confiança em Deus. Você não consegue ter fé sem confiar, e não consegue confiar sem se relacionar. Quanto mais eu conheço a Deus, portanto, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu converso com Deus, mais eu me relaciono com Deus, mais a minha fé vai sendo desenvolvida. E quanto mais fé, mais confiança eu tiver em Deus, maior a minha defesa contra o inimigo. Porque é a fé que vai conter os dardos inflamados, os momentos de dúvida, os momentos de incerteza, os momentos de provações por uma doença, por um revés na vida, uma tribulação, uma perseguição. Nessas horas é a fé, a confiança de saber que mesmo que eu esteja atravessando um vale de sombra da morte, Deus está comigo, estará comigo a cada momento. Usem também o capacete da salvação. Capacete da salvação, o elmo, né? Eles colocavam um capacete para defender, obviamente, a parte mais importante do corpo, a cabeça, os olhos, a mente, né? O cérebro, o QG do corpo. Então, o capacete é a salvação. Eu preciso ter essa certeza, preciso ter a certeza consciente, racional, de que eu estou salvo pelo sangue de Cristo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a arma de ataque? A palavra. A palavra é a espada. Então, a arma de ataque para eu vencer o inimigo não é outra senão a palavra de Deus. E os soldados naqueles tempos, e hoje também, eles eram muito bem treinados para manejar essas armas. Naquele tempo, a espada. Então, eles dedicavam muito tempo para treinar o manejo da espada. Quando Paulo se refere a Timóteo, ele escreve para Timóteo, ele diz assim, né? Como obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia para não cair nos enganos de Satanás, para não ser levados por lobos devoradores que querem afastar as ovelhas do rebanho, que querem desviar as pessoas. Precisamos manejar bem a palavra, a fim de não ser enganados por falsas doutrinas, por ventos de doutrinas, por ideias, ideologias que levam para longe de Deus e de sua vontade. Então, você maneja bem a palavra, você é hábil no manejo da espada, você precisa estudar a Bíblia com oração. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica. Não basta vestir a armadura sem que você tenha uma vida devocional com Deus. Não adianta você ter a Bíblia, a espada, e não saber como usá-la porque você não pede ajuda a Deus. Não adianta você saber o que é o Evangelho, saber o que é a verdade, se você não vive em comunhão com a verdade. Por isso que Paulo, depois de descrever os elementos da armadura, ele fala, orem, vigiem, todo o tempo. Orem também por mim, Paulo pede, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava preso, né? Para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Nós temos que ser ousados, uma santa ousadia dirigida por Deus para falar da palavra de Deus. É realmente um texto de tirar o fôlego, né? Tantas coisas importantes ele diz aqui nesses 10 versos. E aqui está a essência do que consiste a vitória. Estar em comunhão, em união íntima com Deus, vestindo essa armadura que, em resumo, é Deus, é Jesus, é a palavra em nossa vida, orando o tempo todo, vigiando espiritualmente, para que possamos vencer não só os homens maus, mas também demônios que nos rondam, querendo nos influenciar e nos desviar do caminho de Deus. Que essa lição nos ajude, né, a, mais uma vez, entender a essência
do que a palavra de Deus traz, né? A advertência essencial que a palavra nos traz, que é: estamos vivendo um grande conflito. E nesse grande conflito não podemos baixar a guarda, não podemos brincar. Precisamos vencer, e só venceremos com Deus, sendo o nosso capitão, nosso general. Ok? Deus nos ajude a viver empunhando a palavra e vestindo a armadura que nos dará a vitória neste conflito. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse texto da Tua palavra que nos ajuda a entender qual é o segredo da vitória. Que possamos ter comunhão íntima contigo, vestir essa armadura, empunhar a Tua palavra com sabedoria, com coragem e convicção, e pregar com ousadia. Que logo esse conflito tenha fim e possamos viver em paz na eternidade contigo, com os salvos, com os anjos do bem, os anjos bons, para sempre. Nós oramos e te pedimos tudo isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.